Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou Ivan Leão e hoje a gente vai estar fazendo um cocktail, um daqueles copos chiques com alguma bebida chique, tá? Vamos lá. Então, de ajustar aqui o zoom e começar fazendo a base com uma elipse. Eu vou trabalhar bastante com transparência, com a questão de efeito visual, porque é um copo, né, de vidro ou de cristal, sei lá, algum material transparente. Então vamos lá. Eu já vou começar fazendo uma aplicação de preenchimento com a ferramenta de preenchimento interativo. Deixa eu colocar só um tom antes aqui. Azulado, deixa eu ver. Pode ser um turquesa, vamos lá. Então, vou selecionar a ferramenta de preenchimento interativo, colocar a opção com preenchimento gradiente, com o fonte elíptico. Beleza. Aqui eu vou editar bastante, então, para não fazer tudo por aqui, eu vou abrir a janela de edição, preenchimento, editar preenchimento. E aqui eu vou determinar as cores que eu vou trabalhar. Então eu vou começar com um ponto acinzentado, passar por uma cor mais para o branco, até chegar num tom parecido com esse daqui. Então, nesse pontinho, vou editar essa primeira cor, a cor da extremidade direita, né? Posso pegar uma variação a partir daqui mesmo. Ok? Vou criar um outro ponto aqui, mais um ponto aqui, e acho que mais um aqui no meio. Então, esse ponto aqui eu vou utilizar branco. Eu posso puxar tudo aqui. Esse outro ponto também vou utilizar branco. E esse aqui, um cinza. Pegou aqui? Um cinza. E aqui, talvez esteja sobrando um. Deixa eu pensar, peraí. Então aqui mais para cá, mais para cá. Eu acho que na verdade eu preciso de mais um ponto desse tipo aqui e aproximar. Algo assim, beleza. Vou deslocar o Y dele puxando para baixo. Então, aqui, ó. Ok? E eu quero ali mais área dessa cor puxada para o turquesa, para o azulado. Só que isso eu já posso fazer a edição aqui que fica mais ágil. Vamos lá, vou dar OK. Então eu vou aumentar um pouquinho essa área. Talvez puxar um pouco mais para cá. Algo assim. E agora eu vou editando aqui o espaçamento da posição de cada uma das cores. Ok, aqui também eu vou trabalhar com mais um ponto, então eu vou criar mais um pontinho aqui. Esse ponto eu vou colocar em branco também, para ter uma divisão um pouco mais forte aqui entre o cinza. Vou pensar um pouquinho. Na verdade, esse ponto teria que ser cinza também, tá? Então aqui eu vou pegar a mesma cor que eu tinha colocado no outro. Isso, para ter uma definição mais forte aqui na divisão. Então, puxar aqui, puxar aqui. Talvez um pouco mais aberto. Agora é questão de ajustar até ficar bonitinho o ângulo que eu estou pretendendo. Ok. Só que eu acho que o cinza que eu escolhi está muito escuro. Vou puxar aqui para um cinza um pouco mais claro. A mesma coisa nesse. Acho que assim está mais interessante. E aqui pode ser um pouquinho mais enevoado. Acho que ficou um pouco forte a divisão entre os dois. Talvez até eliminar esse nó. Eu acho que eu me confundi aqui na sequência. Deixa eu ver. Acho que está interessante. Tá bom. Talvez um pouquinho menos cinza aqui e um pouquinho mais aberto.
Beleza, acho que agora está bem legal, está bem interessante como eu pretendo. Tirar a linha de contorno então desse objeto, que eu trabalhar com uma arte bem puxando para o realismo mesmo. Vou fazer uma cópia dele, então clicar e arrastar aqui. Esse objeto pode ser simples, com um cinza sólido, pode ser mais claro, vamos ver aqui, ó. Jogar para trás e posicionar ele bem pertinho do outro. Isso. Aqui ó, no canto eu poderia fazer o ajuste exato aqui da linha, mas não há necessidade, eu acho que está tão próximo que não vai dar nem para perceber que não está exatamente encaixado. Esse objeto aqui, eu vou colocar uma transparência nele. Se eu simplesmente colocar uma transparência nele, a gente vai enxergar o cinza de baixo, que vai nos atrapalhar para dar o efeito de transparência. Eu vou colocar para vocês verem o que acontece. Então, transparência, vou colocar como uma transparência uniforme, e tá aí, a gente está enxergando o cinza de baixo, e eu não quero que aconteça isso. Então, para isso não acontecer, eu vou, na verdade, recortar o objeto. Então, eu vou pegar esse aqui, que é aquela parte colorida, né, que a gente criou, vou aparar essa outra elipse simples cinza. Então, vou usar aqui o aparar, agora sim. E aí eu tenho só essa bordinha, ó, só a bordinha, sem atrapalhar com a sobreposição do outro objeto. Então, tá aqui, ó. Beleza. Vou selecionar isso aqui, já vou tornar um grupo, Ctrl G. Vou diminuir, fazendo uma cópia aqui para o centro. Deixa eu observar a proporção, acho que assim tá bom. Vou puxar aqui para cima. Vocês podem notar que já dá uma sensação de translúcido, né, de passando luz, e de brilho, de reflexo do ambiente. Vou fazer mais uma cópia desse. Mesmo esquema, para o centro. E deslocar aqui para cima de novo. Um pouquinho mais para cima, deixa eu puxar com o teclado. Esse aqui também. Um pouquinho mais para cima. E assim tá bem legal. Observar de longe. Tá bom. Reduzir aqui um pouquinho o zoom. Agora eu vou fazer o corpo em si da taça, né, do copo. Vou começar com um retângulo. Fazer ele bem estreitinho aqui. Engrossar só um pouquinho, ficou um pouco fino demais. Deixa eu aumentar o zoom. Centralizar em relação ao objeto de baixo. E ajustar para ele alcançar até aqui. Opa, sem querer mover ao invés de aumentar. Então, até aqui tá bom. Eu vou fazer mais uma cópia desse objeto que eu vou soldar com esse daqui, formando um corpo só. Então, de novo, vou diminuir. Deslocar aqui para cima. Posso colocar ele sólido agora, porque eu não vou precisar de transparência nem nada. Vou criar um... Deixa eu tirar essa linha de contorno aqui, esse cinzinha de contorno, pode me atrapalhar um pouco na hora de criar o objeto. Vou excluir esse daqui, deixar só a elipse mesmo. E vou utilizar um outro retângulo para me auxiliar para formar o objeto fechado. Vocês já vão entender quando eu fizer aqui, ó. Vou vir a partir aqui do quadrante, aumentar e esticar ele até encostar aqui na outra ponta, até o outro quadrante. Tá com bastante zoom, por isso que tá parecendo tão grossa a linha, tá? Daqui a pouco a gente ajusta esse tamanho e aí vai trabalhar sem contorno, então fica bem tranquilo, né? A linha vai ficar fina depois. Na verdade não vai existir linha, né? Eu vou remover as linhas. Vou editar esse objeto, Ctrl Q, transformando ele em curvas, né? Então puxo agora esse nó para cá. Estou travando com Ctrl para garantir que ele fique travado aqui. E vou soldar esse objeto aqui, que é a base oval, né, redonda aqui, com esse e esse. Então selecionei 3 objetos e vou soldar os 3.
Feito. Então aqui eu já tenho essa base da taça. Essa parte aqui eu vou querer deixar mais arredondada. Para fazer isso, eu vou selecionar todos os nós, vamos pegar aqui, com a ferramenta Forma, selecionar todos eles, garantir que sejam em curva, ok? Eu vou tentar excluir esse nó para ver o que vai acontecer, se vai ficar suave ou se vai distorcer muito. Ele acabou ficando uma curvatura muito longa e eu não quero isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar na mão aqui, deixa eu pensar para não fazer bobagem. Eu acho que pode ser na mão, vamos lá. Vou pôr uma linha guia, só para me ajudar. Vou puxar esse aqui, ó, esse nozinho. Segurando o Ctrl para travar, e vou puxar até aqui. A simetria não vai ficar perfeita, mas não tem problema. Fazendo como eu estou fazendo, já vai ficar praticamente perfeito. Então, vai ser imperceptível qualquer irregularidade. A mesma coisa aqui nesse nó, esse nozinho aqui, ó, vou ajustar. Aqui eu posso puxar, deixa eu ver o quanto eu vou puxar. Eu estou utilizando o Ctrl também para travar em um ângulo fácil aqui de lidar, né? Deixa eu ver. Não vai ficar estranho. Acho que ficou legal. Vou fazer a mesma coisa na outra extremidade. Então, puxar a alavanca com o Ctrl travado e aproximar da outra seta para eu ter a mesma proporção. Como eu disse, não vai ficar perfeitamente simétrico, mas visualmente falando, é imperceptível. Eu acho que tá bom. Beleza, ajustar aqui o zoom para ver tudo. Agora eu vou colocar a parte de cima da taça. Vou desenhar a partir de um retângulo também. Mais ou menos isso. Centralizar os dois objetos. Converter esse cara em curvas também, só que eu acho que ele está um pouco alto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, talvez. Acho que está bom. Então, Ctrl Q. Vou utilizar a ferramenta Forma e fazer parecido com o que eu fiz embaixo, só que agora aqui ao contrário, né? Pegar essa ponta, puxar aqui. Ok. Vou soldar esse objeto com o de baixo. Mesmo esquema, agora vou ajustar para que isso aqui fique mais suave. Tá? Vou tentar fazer a mesma abordagem, selecionando todos os nós aqui da parte superior, garantindo que eles sejam curvas. E eu vou tentar excluir esse nó aqui, esses dois, né? E ver o que acontece. Vamos ver se não vai estragar. Ah, ficou bom. Já ficou bem suave aqui a descida. Se tivesse distorcido, eu poderia auxiliar colocando de repente um outro ponto, ou fazendo a edição mais manual, como eu fiz aqui embaixo. Mas assim, eu acho que já ficou bem legal. Vamos visualizar aqui. Beleza. Vou utilizar mais uma cópia desse objeto para fazer a parte superior. Então, estou arrastando aqui, fazendo uma cópia. É só para me facilitar num formato próximo. Na verdade, eu poderia ter feito do zero aqui em cima. Vou de novo desagrupar para pegar só um objeto, não pegar essa bordinha cinza. Então, vou encostar aqui no centro. Colocar um preenchimento sólido. Ajustar aqui na largura. E ajustar a altura diminuindo um pouco, porque a partir do ponto de vista que eu estou imaginando, vamos visualizar de novo, assim fica melhor. Jogar para cima. Ah, porque está com transparência, né? Deixa eu tirar a transparência por enquanto. Agora já dá para ter uma noção de como vai ficar. Eu posso espremer só um pouquinho mais. Visualizando tudo de novo. Eu acho que está bem legal. Ok. Agora é o seguinte. Eu vou soldar esses dois objetos. Deixa eu pensar um pouquinho a ordem que eu vou fazer. Na verdade, eu vou fazer uma cópia dele para dentro. Vou diminuir aqui. E, na verdade, eu vou precisar de um objeto para trás e um objeto na frente. Então, eu acho que eu posso soldar os dois. Deixa eu fazer uma cópia aqui, por segurança, caso eu precise. Ainda não está muito claro a ordem que eu vou fazer essas sobreposições da transparência. Então, vou selecionar esse aqui e soldar os dois do mesmo jeito, formando um objeto só. Ok. Agora, eu quero fazer algumas partes aqui para dar uma espessura e dar um efeito interno de transparência de
de vidro, né? Então, selecionando esse objeto aqui como um todo, eu vou... Deixa eu pensar um pouquinho. Eu realmente vou precisar desse cara aqui de baixo. Espera aí, sem querer arrastei demais. Eu realmente vou precisar daquela cópia que eu tinha feito. Agora eu pensei melhor. Deixa eu encostar aqui, ó. Porque eu vou precisar de um objeto aqui da frente e o objeto lá de trás. Então eu vou criar um novo objeto com essa parte aqui, utilizando a ferramenta de preenchimento inteligente. Pronto, agora ele criou só essa parte frontal. E essa parte que é a ferramenta de preenchimento inteligente, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar também com uma cor fácil de trabalhar, um cinza bem clarinho, sem linha de contorno. E vou utilizar a ferramenta de contorno para criar uma parte interna. Olha aqui, ó. Mais fino, na verdade, sim. Vamos visualizar tudo. Deixa eu diminuir aqui. Acredito que está com alguma coisa sobreposta aqui. Deixa eu fazer um teste. Ó. Jogar para cima. Ah, é que o preenchimento inteligente não pegou o pedaço aqui de baixo. E não é bem isso que eu quero. Deixa eu pensar se não vai ficar estranho. Eu acho que eu vou ter problema se eu fizer assim. Eu vou desfazer isso aqui. Eu vou excluir esse objeto. Voltar a enxergar tudo. E ao invés de fazer com preenchimento inteligente, eu vou pegar esse objeto, Shift, e vou aparar esse daqui. Ó. Vamos ver se funciona. Agora eu tenho esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem 3. Não, não deu muito certo. Ele ficou estranho. Vou de novo aumentar esse aqui então. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Aumentar um pouquinho. Shift, o objeto de baixo. E aparar. Vamos ver se agora ficou certo. Ah, agora sim. Vou fazer aqui. Beleza, então tá. Agora eu vou selecionar esse e repetir aquele procedimento com a ferramenta de contorno. Então, criar um contorno aqui interno. Vou pôr uma cor, né? Senão a gente não vai enxergar o que está acontecendo. Olha lá. Então, ele vai criar um objeto dentro desse objeto, com o mesmo formatinho, só que mais espremidinho na parte interna. Vou colocar um valor que seja intermediário, 0,4, por exemplo. Acho que assim fica legal. Certinho. Acho que assim ficou realmente bom. Eu vou separar esses dois objetos, então ele é um grupo, né, um conjunto de contorno, então eu vou dar aqui o Ctrl K, para que eu tenha os dois objetos realmente separados, ter o controle desse objeto, independente desse objeto. Agora, esse cara aqui, eu vou ter que dividir em algumas partes. Vamos lá. Para isso, eu vou selecionar essa elipse de novo, vou copiar para cá, fazer uma cópia, né? Ajustar o tamanho dela. Mais uma vez, como eu falei antes, eu poderia fazer a partir do zero, né? Mas eu acho mais ágil quando a gente já copia e usa como referência outro objeto. Deixa eu visualizar aqui o zoom. Aqui vai ser o fundo, né, da área que tem líquido, onde começa realmente a parte que é para segurar, né? Me deu branco agora o nome dessa parte. Então, com isso eu vou criar um objeto aqui embaixo e um objeto aqui em cima, utilizando a ferramenta de preenchimento inteligente. Vou dar um clique aqui. Ah, ele vazou porque deve estar um pouquinho pequeno. Tem que aumentar um pouquinho esse objeto. Vamos lá. Aqui um pouquinho maior. E vamos de novo, ó. Clico aqui. Agora sim, criou aqui embaixo. Eu vou subir um pouquinho esse objeto, usando o teclado aqui, ó. Fazer mais ou menos a mesma espessura desse aqui, não precisa ser nada muito exato. Aumentar um pouquinho para garantir que está no tamanho aqui, ultrapassando, né, as laterais. E vou criar de novo mais um objeto aqui nesse vãozinho. Feito. Posso eliminar essa elipse, não preciso mais dela. E essa parte aqui, que ela ainda é uma parte inteira, eu vou de novo fazer mais um objeto aqui. E agora eu tenho o controle separadamente de cada uma das partes, dessa, do intermediário e dessa daqui. Então essa parte intermediária eu vou colocar no mesmo cinza que eu tinha feito aqui do contorno. Já posso até tirar a linha de contorno.
Esse aqui também, tirar a linha de contorno. E esse aqui também, tirar a linha de contorno. Agora eu tenho um objeto aqui sobrando, na verdade. Ó, aqui atrás desse, eu vou segurar o Alt, vou dar um clique. Peguei o objeto que está atrás. Que era aquele contorno interno. Não preciso mais dele, posso jogar fora. Ok, agora sim, ó. Ah, na verdade, deixa eu ver só uma coisa. Na verdade, eu vou ter que voltar. Desculpa fazer e voltar, mas é assim o processo de criação, né? Ó, vou voltar esse objeto aqui, porque eu vou combinar ele. Vou combinar esse objeto que está aqui atrás com o objeto cinza. Eu vou fazer por partes para ficar mais fácil. Ó. Eu vou arrastar essa parte que está aqui na frente, aqui para a direita. Estou segurando o Ctrl para travar ele na horizontal e não estragar a posição. Beleza. Essa parte que está com um tom aqui de turquesa, eu vou combinar com essa parte aqui de fora. Então, Shift, vou dar um clique aqui e vou combinar, basta Ctrl L, né? No caso, atalho aqui Ctrl L. Combinei com essa parte externa e agora sim eu criei um contorno grossinho nessa área espessa, que não é só uma linha de contorno, é um objeto. E aqui dentro é vazado, aqui eu tenho um buraco. Agora eu posso pegar esse objeto e jogar para cá de volta. Opa, acho que não pegou. Clica, Shift aqui. Centralizei de volta. E já vou fazer uma divisória que vai ser a parte do líquido. Então, vou pegar esse objeto aqui, copiar de novo aqui para dentro. E ajustar o tamanho. Então, vou diminuindo aqui proporcionalmente. Opa, vamos lá. Bem, querido. Aqui. Aqui eu vou aumentar de novo. Até encostar na bordinha. Feito. Tá. Agora eu preciso de mais um objeto nessa parte. Vamos lá. Aqui. Vou dar um clique. E essa parte aqui de cima, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou arrastar esse aqui para a direita, segurando o Ctrl de novo para não estragar a minha posição relativa. E vou criar mais um objeto desse aqui, ó. Desse vãozinho. Então, de novo, ferramenta preenchimento interativo. Clico. Criei mais uma. Agora sim, ó. De novo, vou arrastar isso para cá. Tem um outro objeto aqui atrás que esse eu não preciso mais, porque agora eu tenho cada uma das partes. Então, essa parte que vai representar o líquido. Aqui a parte de cima do líquido, esse cinza, né? Essa aqui para o resto do vidro. E esse aqui posso jogar fora. Então, joguei fora. Vou centralizar esse cara de volta para cá. Centralizar de volta esse cara para cá. Então, estou segurando um, Shift, clico no outro, C para centralizar. E esse cara aqui, já vou aplicar um cinza, sem linha de contorno, e vou adicionar uma transparência sólida. Aí, agora a gente consegue enxergar que tem essa parte aqui. Se vocês observarem, aqui está um cinza sobreposto desse aqui. Ó. Vou mudar a cor para ficar mais claro o que está acontecendo. Ó. Tá vendo que está sobrepondo um com o outro. O negócio vai ficando tenso agora, em muita sobreposição. Esse cara aqui de baixo, vou colocar também com uma cor. Vou usar um ciano mesmo, pode ser. E vou colocar, na verdade, com um preenchimento interativo. Daqui para cima. Esse ponto aqui eu vou colocar em ciano também. Deixa eu pegar pela paleta. Só que eu vou colocar um pouco de transparência nele. Talvez uns 50%. Deixa eu experimentar. Acho que assim fica legal. E esse aqui de cima, eu vou colocar preenchido com o ciano também e com transparência sólida. 50%, tá bom. A gente está com muita linha de contorno, por isso tá espesso, né? Tá um pouco estranho. Vou colocar agora, tirar algumas linhas de contorno. Aí, agora já vai ficando bem mais suave, ok? Vou jogar para trás, só para ordenar aqui. Acho que tá bom. Depois a gente vai tirando as linhas de contorno e vai vendo. A base aqui, eu vou utilizar um tom parecido com esse, até um branco. Então, vamos lá.
ferramenta de preenchimento interativo de novo, clico daqui para cima. Essa parte aqui vou colocar em branco mesmo, como já está no caso, e essa aqui vou pegar o conta-gotas e extrair um tom aqui da pontinha. Não precisa ser nada perfeito, né? Só tendo um tom próximo, já vai ficar legal. Opa! Esse objeto aqui também sem linha de contorno. Deixa eu ver se eu peguei aqui. E esse objeto externo, deixa eu arrastar para ver, é esse cara aqui, ó. Também vou tirar a linha de contorno dele. Aí, agora ficou legal. Até aqui, beleza. Esse cara também precisa de transparência. Uniforme. Vamos aqui em cima, falta só mais um pouco na parte de cima. Deixa eu pensar agora o que eu vou fazer. Esse aqui interno, ó, deixa eu arrastar um pouquinho. Vou diminuir um pouco ele, porque eu acho que naquela hora eu aumentei. Vou aumentar o zoom para poder enxergar. E vou encaixar ele aqui, ó. Ok. Esse objeto eu vou colocar a mesma cor, um cinza claro. E preciso de mais um objeto interno. Então, de novo, diminuir, né? Vou diminuir aqui, ó, fazendo uma cópia. Vou colocar em branco para a gente entender o que está acontecendo. Ok? E essa parte aqui de cima eu posso puxar um pouquinho para baixo. Assim. E assim tá legal. Talvez diminuir um pouquinho, porque a borda está estourando um pouco. Deixa eu diminuir um pouquinho a largura. Vou ajustar na mão mesmo aqui, só para encaixar. Naquela hora eu aumentei, logo no início, eu acabei tirando o lugar certo, né? É 1 milímetro para fora, mas não tem problema. Eu acho que tá bom. Ok. Essa parte aqui, eu acho que tá certa. Eu vou fazer só mais um detalhezinho aqui. Então, vou fazer um ponto de reflexo utilizando a ferramenta Bezier. Vou dar um clique aqui, mais um aqui para baixo e um aqui. Vou preencher em branco, colocar com transparência uniforme também, sem linha de contorno, e eu vou fazer uma cópia sobrepondo uma à outra. Vamos ver aqui, ó, puxar aqui para a direita, assim. Então, um sobre o outro, beleza. Vou colocar um canudinho, o canudo é bem simples, vou fazer um retângulo. Vou colocar ele em laranja. Aumentar o zoom. Utilizar o preenchimento interativo para fazer um gradiente. Tirar a linha de contorno. Editar também esse cara. Aí eu quero o seguinte, mais um ponto. Esse ponto no laranja mesmo e a outra extremidade num tom de um laranja mais claro. Vamos pegar aqui, ó. Algo assim. E esse aqui, o laranjão bem forte. Deixa eu ver se eu estou fazendo o raciocínio certo. Espero que seja. Vamos lá, laranja. Ok. Não, acho que sim, esse mesmo. Ah, eu acho que assim, de ponta a ponta já tá legal. Eu fui, refiz, mas tá bom. Vamos diminuir aqui o zoom e ajustar a posição desse cara. Vou rotacionar. Acho que ele tá um pouquinho grande, mas já que a gente ajusta. Vou colocar ele aqui dentro. E vou jogando para trás. Deixa eu só encostar ele aqui na borda. Deslocando aqui na mão. Ok.
E vou jogando para trás, Ctrl Page Down. Vamos ver, ó. Olha que legal. Aqui ele já está para dentro do líquido, só que aqui ele está com alguns probleminhas, né? Esse cara aqui tem que estar para trás dele. Ok, agora sim. E ele ainda está na frente de alguma coisa que não deveria. Vamos pensar aqui, ó. Vamos tentar jogar mais para trás. Aqui deu certo. Deixa eu puxar isso aqui. Estou só ordenando os objetos. Aí, tá quase. Ah, agora sim. Agora tá na ordem certa, ó. Ele passando por dentro, daqui, aqui e aqui. Eu vou só finalizar para fazer uma correção aqui, porque tem uma coisa errada aqui nesse esquema da água, né? Eu preciso, na verdade, que ele pareça mergulhando. Como fazer isso aqui, ó? Vou tentar fazer uma correção rápida. Deixa eu criar uma área utilizando a ferramenta de preenchimento inteligente. Ah, se bem que eu preciso colocar um limite. Deixa eu fazer o que eu ia fazer mesmo. Colocar um retângulo aqui. Nossa, como tá espesso porque tá com um zoom enorme. Ó, colocar um retângulo aqui, utilizar a ferramenta de preenchimento inteligente, vou dar um clique nessa área. Ele formou uma área aqui. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Vou excluir esse retângulo de fora. Então, esse cara aqui, deixa eu tirar a linha de contorno, senão já fica louco aqui, ó. Ele vai servir para fazer um recorte nessa superfície da água. Então, esse pedaço aqui, ó, eu vou editar da seguinte maneira. Criar um ponto aqui, mais ou menos no meio da divisória aqui, né? Aqui. Criar um outro ponto aqui também. Garantir que todos esses nós estejam como curvas. E vou excluir esse nozinho aqui e excluir esse nozinho aqui. Agora eu vou ajeitar a posição das alavancas. Aqui também. Aqui também. Vamos ver, acho que assim vai ficar bom. Tá. Agora, esse cara aqui eu vou recortar, vou usar para recortar essa superfície. Para conseguir fazer isso, eu vou ter que mexer um pouquinho na ordem. Ó. Vou pegar esse objeto azul aqui, segurando o Alt, clique, peguei ele aqui de trás. Vou jogar para cima. Ó. Shift, vou usar o Ctrl Home. Tudo para cima. Vou pegar esse azul aqui e vou recortar esse outro que é a superfície da água. Shift, cliquei aqui e vou recortar. Desculpa, aparar. Olha lá, aparei. Vou pegar esse azulzinho escuro, ó. Criei um recorte. Olha que legal que ficou agora. Vou jogar fora esse. E vou jogar esse cara para trás de novo na posição certa. Ctrl Page Down. Ó, nível a nível. Opa, foi muito. Aí. Agora sim, parece que o canudo está mergulhando na água. No líquido, né? Esperamos que não seja água, né? Para os amantes aí de alguma bebida alcoólica. Ou pode ser água também. Beleza, eu acho que o desenho em si do copo tá ok. Só mostrar uma finalização colocando um fundo, deixa eu colocar aqui, ó, um retângulo na área do desenho, né, no papel, e colocar uma cor, vou colocar um azulado aqui, para a gente ver a questão da transparência. Observem que boa parte da taça absorveu a cor. Vou colocar uma outra cor aqui, ó. Tá vendo que boa parte absorveu a cor? Mas tem algumas partes que ainda não estão corretas, que é essa bordinha aqui, ó. Essa bordinha aqui deveria estar com transparência. Ela não está, ela está cinza. Então, vou vir aqui, transparência, uniforme. A mesma coisa aqui nesse objeto. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse cara aqui, transparência, uniforme. Deixa eu diminuir o zoom. Agora já ficou mais interessante. E aqui também. Esse pedaço deveria estar vazado. Então, eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Esse aqui eu vou combinar. Deixa eu ver se não vai dar caca. Deixa eu pensar um pouquinho. Acho que não. Vou combinar com esse daqui de fora. Então, selecionei a parte branca com a parte cinza. Ctrl L. Ah, não. Ele vai criar um buraco. Não é o que eu quero. Vamos por partes. Então, esse primeiro, o branco, tem que aparar o cinza. Então, deixa eu aparar aqui. Criei um buraco. Vou criar uma transparência nesse também. Ó, agora, deixa eu arrastar para vocês entenderem. Ó. Criou um buraco agora aqui.
Vou aplicar a transparência nesse mesmo esquema. Eu não estou alterando a porcentagem, que 50% para mim acho que está legal. E essa borda aqui superior, eu posso também aplicar uma transparência se eu quiser, ou poderia deixar esse cinzinha que eu acho que ficou interessante. Mas vamos colocar lá uma transparência, vamos ver. Aí, porque ele ficou bem transparente agora. Talvez nem seja tão interessante, eu acho que é melhor deixar o cinza mesmo na borda da taça. Acho que assim ficou bem legal. Vamos lá. Observar os detalhes. Deixa eu tirar essa linha aqui essa linha guia. Selecionar tudo aqui, ó, agrupar. Vou aumentar um pouquinho. Ok? E testar novamente a questão da transparência. Então, se eu mudar a cor de fundo, observe que o todo obedece, né? Realmente com a transparência do ambiente. Observe que ele fica rosado, né, nesse caso, e assim vai. Então, vou pôr só uma cor um pouquinho mais bonita. Pegar aqui com um preenchimento interativo. Puxando daqui para cá, por exemplo. E aqui eu vou colocar um preto. Eu acho que assim fica bem legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Aqui só como mais uma última sugestão, ó, antes de fechar. Eu tinha separado um objeto que a gente fez num outro vídeo, que é essa laranja. Eu vou tentar fazer um negócio bem rapidão, vamos ver se não vai ficar estranho. Se ficar, me perdoem. Vou separar isso aqui. Esse aqui também. Ah, tem uns pontinhos aqui, ó. Jogar fora. Vou copiar ele e jogar lá junto. Beleza, só vou jogar níveis para trás. Opa, não tanto. Aqui. Aqui está agrupado, por isso. Tem que desagrupar então o copo, ó. E deixa eu ir subindo nível a nível. Vou ver se consigo fazer o que eu quero. É, acho que deu certo, ó. Porque aí aqui agora dá para ver que a laranja está por cima, aqui, ó, passando pela parte de dentro. O contorno de fora, de trás, né? Tá lá atrás. E esses contornos estão aqui também, para frente. Eu acho que é isso. Vamos ajustar aqui o zoom. Tá feito, então, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi um desenho um pouco mais complexo e razoavelmente mais demorado, né? Então varia um pouco aí no tamanho dos vídeos, de acordo com a complexidade. Se gostaram, aquele joinha é sempre muito bem-vindo. Se não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, compartilha com algum colega. Qualquer sugestão ou dúvida, deixa aí nos comentários, que eu estou sempre vendo e respondendo o pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!